Para que sermos escravos do pecado, se temos a graça de Deus como liberdade? Vamos falar de graça? Eu tenho uma palavra para você que está no livro de Ezequiel, no capítulo 12, o verso 22, que diz o seguinte, Ezequiel 12, 22. Ó filho do homem, que dito popular é este que tem sido comentado na terra de Israel? Os dias passam e as profecias dão em nada. Essa é uma palavra do Senhor Deus através do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele nasceu na terra de Israel. Ele era da tribo de Levi, ele era da tribo de sacerdotes. E naquele tempo, nascer em Israel e ser da tribo de Levi era a garantia de que quando atingisse maioridade, seria consagrado sacerdote ao Senhor. Seria colocado nele a manta sacerdotal, Urim Tumim, e ele seria consagrado sacerdote ao Senhor. Mas o tempo passou e as coisas mudaram. E Nabucodonosor veio para cima de Israel e levou muitos homens e mulheres e famílias cativos para a Babilônia. E Ezequiel foi levado cativo. Logo, os planos que teriam, o propósito de Deus para o sacerdócio não aconteceu na vida de Ezequiel, porque ele foi expatriado para a terra do Sinear, e lá vivendo em uma situação de humilhação, em uma situação difícil, e talvez as pessoas olhavam para Ezequiel e diziam, coitado de Ezequiel, não vai ser aquilo que Deus o determinou para ser, coitado de Ezequiel, não vai viver aquilo que Deus instituiu para ele viver. Talvez esse seja o dilema de muitos pregadores da atualidade. Muitos de nós, quando deixamos a vida secular para se dedicar ao chamado, para se dedicar ao serviço do Senhor, encontramos um sequestro parecido com o de Ezequiel, né? As pessoas olham e dizem, não, esse daí não é profeta, não, esse daí não tem chamado, não, esse daí está vindo com uma palavra diferente, está vindo exagerado, isso aí não é de Deus. Me lembro que eu era um empresário, eu era representante de uma multinacional lá no estado do Paraná, em Curitiba. Eu andava com uma caixa de arribite no bolso e ia daqui de Capim Grosso para Curitiba 2 vezes por mês, arribitado para não dormir, para vir escoltando uma carreta de pneu para representar essa empresa aqui no Nordeste. E as coisas eram tudo bem para mim. Eu era Jean dos pneus, um homem 100%, mas um dia Deus me chamou e disse, fecha a tua empresa, acaba com o teu negócio, para de sonegar imposto, para de fazer as coisas, você está ajudando a construir igreja, mas sonega, você está dando um dízimo alto, mas está sonegando, está comprando mercadoria sem nota, eu não preciso de você assim, eu preciso de você, se não tiver você, o resto para mim não me interessa. E eu fechei a minha empresa e me tornei um pregador itinerante, e isso faz 13 anos, e de 13 anos para cá, eu tenho sofrido essa mesma situação que eu conjecturo aqui na vida de Ezequiel. Coitado de Jean, coitado daquele lá, ele é equivocado, ele é exagerado, a mensagem é muito assombrosa, a mensagem é muito alarmista, eu não posso acreditar. Infelizmente, nós vemos essas coisas. Se tiver 20 em um lugar e alguém tiver que ser colocado como a pessoa que está errada, escolhe Jean. Próprios irmãos de igreja, pessoas que você dá a sua comida, come do seu pão e levanta o calcanhar contra você e sai por aí falando, criando história, inventando mentiras. E sabe qual a razão? A razão puramente e unicamente inveja. Inveja. O invejoso, ele não quer ter uma unção igual a sua. Ele quer 2 coisas. Ou que você não tenha, ou que a unção que você tenha dá para ele, vai para ele. O invejoso, ele não quer ter um carro igual ao seu. Ele quer 2 coisas. Ou que você não tenha, ou o seu carro vai para ele, sua fazenda vai para ele, sua casa vai para ele, seu trabalho vai para ele. Esse é o perfil do invejoso. E como às vezes ele se frustra nessa tentativa invejosa, ele sai por aí vendendo a sua vida, inventando mentiras, inventando calúnia, falando mal, e às vezes o propósito é para não ver você no púlpito, é para disputar com você, é com inveja porque você tem uma agenda e ele não tem. Infelizmente eu tenho enfrentado isso na minha vida, através de muitos irmãos que comungam comigo e que diz que é crente no Senhor. E olha para cá, querido, e Ezequiel passou essa situação, mas Deus não tinha um chamado para sacerdote, para Ezequiel, ele tinha um chamado para profeta, e mesmo lá na terra da escravidão, mesmo lá em Babilônia, Deus chamou e disse, você vai ser profeta.
Você vai ser consagrado. Olha para cá, querido, quer ser consagrado ao Senhor, não anda com vida de biriguete. Quer ser consagrado ao Senhor, não anda com roupa de prostituta. Quer ser consagrado ao Senhor, não coloca teus olhos na pornografia. Quer ser consagrado ao Senhor, repreende o adultério. Quer ser consagrado ao Senhor, se submete a Deus. Deus fez isso porque Deus não consagra sacerdote em Babilônia. Deus não consagra o levantar de sacerdócio, é uma prerrogativa única e exclusiva de Jerusalém. Porque em Babilônia não tem templo, de frente à internet não tem sacerdócio, de frente ao falatório da vida dos outros não tem sacerdócio, na vida do invejoso não tem sacerdócio. Deus quer consagrar o seu povo. E agora Deus usa Ezequiel como profeta e diz assim, dentre outras profecias, eu quero focar nessa. Ele diz assim, olha, mas Ezequiel, que conversa é essa por aí? Estão dizendo por aí que o tempo passa e as profecias dão em nada. Olha, se tem pregador pregando mentira, é o problema deles. Se tem profeta profetizando inverdades, é o problema dele. Se tem pregador bajulando, é o problema deles. As minhas profecias vai ser cumprida. Deus diz assim, aqueles que me honram, aqueles que se submetem a mim, eu esclarecerei, eu darei revelação e o que eu falar na boca dos meus servos vai se cumprir. Nós estamos com problema nessa área, não é? E aí você vai me interpretar mal, vai dizer, esse irmão gosta de falar mal das coisas, está falando mal da igreja, está falando mal de pastor. Não, irmão, eu estou falando mal daqueles que não querem honrar a Deus, daqueles que não querem honrar a igreja e daqueles que não querem honrar o pastorado. Nós estamos vivendo um cristianismo organizado, ajeitado, voltado para as finanças, mas que não tem poder para transformar, né? As pessoas não estão preocupadas mais em pregar, muitos pregadores e pastores não querem pregar o que é certo, mas o que vai dar certo. E assim a igreja está amotinada, está confundida, e a maioria, não generalizo, mas no geral, as pessoas estão confusas e perdidas. Nós temos muita ação e pouca unção. Muita ferramenta e pouco poder. E Deus diz assim, olha, as minhas profecias vão se cumprir. Você, crente que tem chamado, precisa compreender que Deus cumpre as suas profecias. Deus nunca falhou nem vai falhar. E tudo que ele falou se cumprirá. A palavra de Deus diz que nos últimos dias nós veríamos guerras, pestes, pandemias, situações difíceis. Nós estamos vivendo isso. Jesus está voltando. A profecia que diz que quando estivesse próximo da volta do Filho do Homem, compravam, vendiam, casavam e davam em casamento. A profecia de Daniel que diz que quando o homem de negócios estivesse absorto em busca de lucro, enquanto a escrava da moda estivesse arranjando seus adornos, eis que sairá a tua sentença, pesado foste na balança e achado em falta. Você precisa cuidar para não ser achado em falta. O tempo passa e as profecias dão em tudo. O tempo passa, mas o que o meu Deus fala se cumprirá. E Jesus está voltando. E o meu maior medo é que se Jesus voltar agora, pode pegar muitos de nós distraídos na vaidade dos próprios sentidos, acreditando mais no homem, na criatura, do que no Criador, voltado para o que a ciência diz, voltado para o que o homem diz, uma mentira contada 1000 vezes, ela se torna verdade. Inventaram uma mentira desgraçada sobre essa pandemia, outra mentira mais desgraçada sobre uma vacina que só vai te levar para o fundo do poço, e essa mentira da vacina está contada milhares de vezes, e muitos cristãos já chamam de verdade. Olha para cá, a verdade do Senhor é que o crente anda na contramão do mundo, a verdade do Senhor é que o crente que tem chamado, ele precisa discernir o tempo, ele precisa alinhar as coisas. Satanás não vai te pegar a força e te fazer aderir a nada, mas ele quer que você concorde que aquilo é o caminho, que aquela é a saída, e você vai dizer para Deus, talvez no juízo final, mas eu não sabia. Você sabia, porque a palavra de Deus diz que Satanás quer enganar meio mundo, e se possível você. Está na hora de levantarmos as nossas cabeças, de erguermos as nossas frontes e entrarmos no campo de batalha, porque Jesus está voltando. O tempo passa e as profecias de Jesus acontecem. Ele diz assim, olha, eis que tudo que eu disse se cumprirá imediatamente. Tudo que eu profetizei, e que nações se levantaria, e que calamidades aconteceria, e que o povo desmaiaria de terror, está acontecendo, e eu estou voltando em glória e majestade para buscar aqueles que esperam em mim. Eu estarei voltando para levar os escolhidos e aqueles que pagarão preço, aqueles que se formarão na escola do pecado. João diz que viu um grande grupo de indivíduos redimidos que lavavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo já está
sobre tua casa, sobre tua família, sobre tua vida, mudando a história, alinhando as coisas, renovando o teu compromisso, fazendo com que você se volte para Jesus de uma forma definitiva. Deus está chamando, sai de Babilônia, sai das margens do rio Quebar, pensa que Jerusalém é real, pensa que a cidade celestial está à tua espera, começa a se comprometer, se envolver e entender que nada que Deus fala é irreal ou é em verdade, vai se cumprir. Se tem pastor adulador, está equivocado e vai pagar o preço. Se tem pregador adulador, pregando mentira, vai estar equivocado e vai pagar o preço, mas a verdade de Deus ainda deve prevalecer. Deus é real, a sua palavra é real e você precisa acreditar na realidade do Senhor. Fica em paz e Deus te abençoe. E lembre-se, a certeza traz vitória, mas a dúvida só traz derrota. Não tenha dúvida que essa palavra é de Deus para mudar a tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.